Boa noite. Eu hoje vou mostrar para vocês aqui uma receita que é de uma amiga minha lá de Vinhedo, minha cliente também, a Odete, né? E eu vou testar essa receita que ela me falou que é muito boa. Então, aqui eu tenho 5 claras batidas em neve, tá? E tenho aqui dentro, ó, as 5 gemas que eu vou bater com 2 xícaras de açúcar que eu tenho aqui, tá certo? Então, eu vou bater essas gemas primeiro, né? E depois, aos poucos, eu vou adicionando o meu açúcar. Olha, aqui eu já bati as gemas com açúcar, ela tá bem cremosa. Dá pra vocês verem aqui, né? Tá bem cremoso. Agora eu vou adicionar aqui meia xícara de óleo, tá? Acrescentei a xícara de óleo. E vou bater mais um pouquinho, tá bom? Bom, gente, aqui eu tenho meia xícara de água com 3/4 de xícara de Nescau, tá? De achocolatado Nescau e 5 gotas de baunilha, tudo misturado. Eu vou juntar essa mistura aqui nos ovos com o óleo e o açúcar. E depois eu vou adicionar mais 2 xícaras de trigo, tá bom? Então como sou eu mesma quem tô filmando, né, e com o celular, então fica um pouco difícil de eu fazer mostrando para vocês. Então eu já volto assim que eu acabar de fazer a mistura. Ó, eu já misturei aqui o trigo, né, com o fouet bem devagar, né, sem bater. O trigo eu peneirei. E agora eu vou juntar as claras em neve. Eu vou colocar essas claras aqui. Vou também mexer delicadamente essas claras com o fouet, né? E daí eu vou acrescentar 1 colher de sobremesa de fermento em pó, tá bom? Daí mexo mais um pouquinho e vou colocar na forma. Daqui a pouquinho eu volto. Olha, aqui eu tenho a minha forma, né? Eu unto ela com aqueles desmoldantes, mas é só embaixo. Eu não unto as laterais, que é pro bolo não murchar. Então, ele tem que grudar aqui dos lados, tá bom? Depois eu vou levar ao forno, olha como ficou a massa. Ó. E eu também não tenho o hábito de deixar o forno pré-aquecendo. Eu ligo o forno na hora que eu vou colocar a massa. E depois que ela estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, o bolo ficou pronto, tá? E aqui eu vou começar a fazer o recheio dele. Então, eu coloquei aqui 4 quadradinhos de chocolate branco, cobertura, né? Cortei os quadradinhos no meio e misturei uma caixinha de creme de leite e vou levar ao micro-ondas, tá bom? Bom, eu levei ao micro-ondas na potência 4 por 70 segundos, tá? Então, ele ficou assim. Aqui
Eu errei a quantidade de creme de leite, tá? Era para eu ter colocado só meia caixinha e eu acabei colocando uma caixinha. Mas então eu vou fazer assim mesmo e vamos ver no que vai dar. Agora ele vai para a geladeira por umas 2 horas mais ou menos, para ele ganhar consistência, tá? E depois eu vou fazer a calda, para uma calda simples com água e açúcar, que é para molhar o bolo. E volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, agora eu coloquei aqui uns palitos para eu cortar melhor, tá? Então, como eu vi num vídeo aí, eu vou fazer um corte aqui no bolo, que é para depois, se ficar alguma coisa torta, a gente sempre coloca no mesmo local. Então, vou começar aqui por onde tem esses palitos para cortar. Bom, eu vou fazer aqui um recheio e tudo mais, mas é bem básico mesmo, que é só para experimentar, para ver se esse bolo deu certo, né? Então, aqui eu tirei, deixa eu colocar eu peguei da própria forma, vou colocar aqui e vou colocar ali. Pronto, tirei já. Agora eu tiro todos esses palitos, né? E vou cortar aqui aqui embaixo a outra parte. Fazer 3 camadas nesse bolo. A minha amiga que me deu essa receita, ela disse que é a receita do melhor bolo que ela já fez na vida dela. Então, tô experimentando, vamos ver se realmente é tudo isso, né? Se bem que ela é uma cozinheira de mão cheia, viu, gente? Então, dá até para acreditar realmente que é muito bom esse bolo. Bom, agora eu fiz aqui a calda neutra, que é só... Fiz uma xícara de açúcar com uma xícara de água, tá? Essa é a calda neutra. Eu vou molhar o meu bolo aqui. Molhar bem, né? Deixar ele bem molhadinho. Agora, vocês lembram daquele ganache que eu fiz, né? Como eu pus chocolate de menos, ele não ficou tão firme quanto deveria. Mas, como é a gente mesmo que vai consumir, eu vou usar assim mesmo. Espalhar aqui o ganache. Bem. Bom, agora eu piquei uns morangos aqui, eu vou colocar, né?
Eu só cortei eles ao meio. Vou colocar uns moranguinhos. Aqui. Você pode fazer esse recheio, pode ser feito também quando esse ganache fica mais firme, né? Você bate um chantilly e mistura nele, fica muito bom, tá? Aqui eu poderia estar recheando com uva também. Mas como eu tinha uma caixinha de morango, eu resolvi fazer com morango mesmo. Bom, agora vamos colocar o outro pedaço. Olha, foi aqui que eu cortei, né? Mostra aqui. Ó, eu cortei ele aqui. Então, eu vou colocar o meu bolo aonde eu fiz o corte também. Foi aqui. Então, eu vou pôr exatamente o corte aqui para ele não ficar torto, tá? Então, coloquei, vocês podem ver que o recheio tá caindo, porque ele não ficou na consistência certa, porque eu coloquei mais creme de leite do que devia. Ah, esqueci. Eu tinha que ter molhado o bolo primeiro. Ah, vamos lá, vamos devolver o ganache aqui, para molhar o bolo. Gente, a gente não ter muita experiência em fazer vídeo, essas coisas, né? Me deixa meio lerda assim, eu acabo fazendo besteira. Mas nada que a gente não possa consertar, uma vez que nós mesmos vamos comer. Então, vamos molhar esse bolo. Molhar com a calda aqui. É lógico que se eu fosse fazer isso daqui para vender, que não é um caso, eu não faria isso, né? Nem estaria utilizando esse recheio mole do jeito que ele ficou. Eu vou rechear todo o bolo e depois eu vou levá-lo à geladeira para ele ser consumido somente amanhã, né? Para deixar ele ficar bem úmido, absorver bem esse líquido. E amanhã também, se fosse o caso de cobrir ele, né? Eu cobriria ele somente amanhã. Aqui ele vai ficar até que interessante com essa coisa caindo aqui dos lados, que parece aqueles bolos modernos agora, né? Que sem cobertura, que fica tudo despencando assim pro lado. E agora eu tô tendo a ajuda do meu filho aqui para gravar, então por isso que vocês estão vendo eu fazer o que eu tô fazendo aqui.
uns moranguinhos aqui. Eu vou colocar. Se você for fazer para vender, né? É bom que você tenha pelo menos umas 2 a 3 caixinhas de morango para ficar bem recheadinho, né? Aqui eu tô só fazendo um teste mesmo, para ver se essa massa vai ficar boa. Não vou enfeitar, não vou cobrir. Vou pôr a outra camada. O corte tá aqui. O corte está aqui. Pronto. Bom, aqui eu vou umedecer. Pronto, gente, eu vou agora levá-lo para geladeira, vou cobrir, né, com papel alumínio e vou deixar na geladeira até amanhã. Amanhã eu corto pra gente ver como ficou. Talvez eu até faça uma cobertura, alguma coisa assim, mas a princípio eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Bom, gente, aqui está o bolo depois de pronto, cortado, né? Porque a filha já levou para os amigos, os filhos comeram. Foi aprovada a receita, tá? Ficou muito gostosa. Eu acabei colocando uma cobertura de chocolate. Eu derreti o chocolate e coloquei por cima, então ficou meio durinha. Pode ver que a casquinha tá quebradiça, né? Mas isso só pra gente comer mesmo. Mas a receita ficou muito boa. Então, eu aconselho vocês colocarem só um pouco mais de calda na massa, se bem que ela ficou úmida, mas eu gosto mais molhadinha, tá bom? Então, beijos para todos.